Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um dos sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja na face da terra. Não importa se ela é tida como pentecostal, neopentecostal ou tradicional. O que importa é que o Senhor Jesus, ele é Senhor da sua igreja terrena na face da terra. Assim, irmãos e irmãs, um dos dois sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja, que nós vamos tratar hoje, é sobre o batismo. Jesus disse em sua palavra: ide apregoar o evangelho, e quem crer, for batizado, será salvo. Assim, irmãos e irmãs, passar pelo batismo, pessoas que não conhecem a Deus ainda, não tiveram encontro com o Senhor Jesus, que o aceitam como o Senhor e Salvador das suas vidas, fazem a profissão de fé, se preparam para serem recebidos como membros de uma igreja e assim vão conhecer a palavra de Deus e acabam conhecendo também a estrutura, práticas, costumes e doutrinas das igrejas que são inúmeras na face da terra. E um dos sacramentos é o batismo. E sabemos que o batismo é feito com a invocação da pessoa trina do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o batismo é feito com água. E não importa a quantidade de água. O que importa é que seja feito com água, que simboliza a presença de Deus em seu Santo Espírito. E não importa também a forma do batismo, que seja por aspersão, derramamento ou imersão. O que nós observamos por aí é uma briga intensa sobre o formato do batismo. Pessoas, líderes religiosos e igrejas que não aceitam o formato do batismo por aspersão, ou derramamento, ou imersão. Ignora-se que não é a quantidade de água que vai converter alguém a Cristo Jesus. Quem converte o ser humano é Deus, é o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, é que vai converter as pessoas a Deus, a Cristo Jesus. Assim, o batismo é um memorial que nos adentra na igreja de Jesus. Primeiramente, numa igreja terrena, institucional, na face da terra, que nos prepara para no futuro por vir participarmos da igreja gloriosa de Deus, a igreja gloriosa de Jesus. Assim, não é o formato, não é a quantidade de água, que é tão importante assim, mas a conversão. Porque o batismo adentra a pessoa na igreja de Jesus. Eu mesmo fui batizado por aspersão e eu creio que Deus tem me abençoado, tem agido em mim e através de mim, assim como muitas pessoas que também foram batizados por aspersão ou por derramamento e também imersão. O que acontece é uma idolatria terrível na prática de um ou outra forma de batismo que não deveria acontecer. Meus irmãos e minhas irmãs, se um dia eu me mudar para o interior e não haver uma igreja da denominação a que eu sou membro, que eu participo, e começar a congregar numa outra igreja de outra denominação, e para eu tomar a Santa Ceia, eu for obrigado a ser rebatizado, eu rejeito. Eu não aceito ser rebatizado. Porque ser rebatizado para poder congregar numa outra igreja denominacional
É rejeitar tudo que foi feito até aquele momento. É rejeitar que um dia Deus esteve na minha vida. É rejeitar que um dia eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. É rejeitar que o Espírito Santo agiu na minha vida até aquele momento. É rejeitar que todas as vezes que eu participei da Santa Ceia e orei e testemunhei, nada era real. Eram apenas atos mágicos. Eu não aceito isso. Eu fui batizado e não rebatizo. Assim como também não rebatizo pessoas. A palavra de Deus diz que é uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Infelizmente, há pessoas que vão colecionando batismos. Sai de uma igreja, vai para outra, e cada igreja que entra, rebatiza de novo, como se o batismo anterior não tivesse sido válido. Isso é brincar com as coisas de Deus. E por ter sido batizado por aspersão, eu creio que Deus está me abençoando, está agindo em mim. Jesus mesmo jamais disse que as pessoas deveriam ser batizados por aspersão, derramamento ou imersão. Ele não deixou um formato. Ele disse que quem cresce deveria ser batizado. E somos batizados com água, e não importa a quantidade. Porque quantas pessoas foram batizadas por aspersão, derramamento e imersão, e hoje não estão em igreja alguma, se afastaram, infelizmente. Se não houver a conversão de fato, porque hoje o que se observa são conversões de fachada, parece, mas não houve uma transformação, não houve mudança interna e externa na vida das pessoas. Assim, o batismo, como um dos sacramentos de Jesus, é um ato sério. E nós devemos refletir muito bem. Se eu sair da igreja a qual sou filiado e ir para outra cidade, outra localidade que não tem uma igreja local que seja aquela que eu era afiliado, e eu quiser participar de uma outra igreja, e para tomar a ceia, poder participar, for obrigado a um rebatismo, não aceito. Eu sento no banco, porque os templos são espaços públicos para as pessoas. Eu sento no banco, sento na cadeira, participo do culto, eu oro. E, no momento da ceia, me for negado, eu sei que um dia essa igreja responderá ao Senhor da igreja, que é Jesus. Porque a ceia, pelo que eu sei, a ceia é do Senhor Jesus. A ceia não é monopólio de nenhuma igreja, seja tradicional, pentecostal ou neopentecostal. A ceia é do Senhor Jesus, não é de nenhuma igreja denominacional. Por isso, o batismo é um ato sério. Jesus foi batizado. Nós também que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos arrependemos dos nossos pecados, fizemos a profissão de fé e fomos batizados. Não importa o formato e a quantidade de água, porque Deus, Ele converte, através do Santo Espírito, as pessoas. É o Espírito Santo de Deus que vai agindo para a mudança total e completa. Assim, devemos levar a sério esse sacramento que Jesus deixou, que é o batismo. Assim, minha irmã e meu irmão,
Se você foi batizado por aspersão ou derramamento e é obrigado a passar pelo batismo de imersão, cuidado. Nós não devemos ser obrigados a assumir um formato de batismo. Se nós somos batizados, rebatizar é rejeitar tudo que você acreditou no passado, que tudo que você fez foi tempo perdido, que as suas orações não foram válidas, as ceias que você tomou não foram válidas, a mudança da sua vida foi ilusão, tudo foi mágico, nada real. Assim, devemos tomar um cuidado muito grande com o sacramento do batismo, porque não é brincadeira. Cuidado. Se você é obrigado a ficar sentado no banco, porque não pode participar, porque não é batizado nessa igreja, não é rebatizado, meu irmão, minha irmã, Deus está vendo e você voltará justificado para casa, porque lhe negaram a ceia, porque você não aceitou o rebatismo. Faça o seguinte: ore, peça para algum pastor da sua igreja denominacional, telefone, use o celular, peça para que ele ore pela ceia e tome a ceia em casa, providencie pão, suco de uva e peça por telefone, pela internet, para que o pastor ore, para que você possa tomar a ceia em casa. Se lhe for negado numa igreja denominacional, porque você não aceitou o rebatismo, cremos que Deus te abençoará, como Deus tem abençoado a cada um de nós. Assim, meu irmão, minha irmã, vivamos em comunhão sempre. Obrigado, Senhor Deus, nesse momento. Tu sabes, Senhor Deus, que a nossa vida é preciosa a Ti. Aceitamos a Ti como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E fomos batizados, Senhor Deus. Tu sabes, se por aspersão, derramamento ou imersão. E sabemos que não é a quantidade de água, nem o formato que nos salva, mas o Teu nome. Tu nos salvou do pecado, do império das trevas. Tu nos salvou para a vida eterna. E assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.